Boa tarde, pessoal. A aula de hoje, a 7ª aula de neuroanatomia, nós teremos umas informações básicas sobre as meninges, líquido cerebroespinal, ou LCS, sobre ventrículos e cisternas subaracnoides, visualizando imagens para entender melhor seu conceito. Essas estruturas, essas meninges, são membranas, são envoltórios que protegem o sistema nervoso central. E o líquor também, o líquido cerebroespinal, ou líquido cefalorraquidiano, ou fluido cerebroespinal, ou cefalorraquidiano, ele também tem por função proteger o neuroeixo. Os ventrículos são cavidades, são espaços, como nós vimos, são 4 ventrículos que estão contidos no interior do sistema nervoso central. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E as cisternas subaracnoides são espaços localizados entre a meninge mais espessa, a dura mater, ou melhor, a meninge mais intermediária e a meninge mais fina. A meninge mais espessa, a dura mater, é uma pacmeninge, enquanto que as duas outras, a aracnoide mater e pia mater, são leptomeninge, é do tipo meninge fina ou leptomeninges. O espaço entre aracnoide mater e pia mater é o espaço subaracnoide, e esse espaço em alguns locais em contato mais distante ou mais próximo, que as meninges estejam mais próximas ou mais distantes. Se estiver mais distante do tecido cerebral, do tecido do encéfalo nervoso, esse é chamado espaço ou cisterna subaracnoide. Ainda encontramos um importante conjunto de artérias denominado círculo arterial do cérebro, chamado popularmente de polígono de Willis. Alguns nomes são denominados conforme os clínicos, os médicos que trabalham com essas artérias de grande importância funcional. A dura mater ela é subdividida em uma parte espinal, que nós já vimos anteriormente na 2ª aula. A dura mater é abreviada como DM, e a parte espinal só que acompanha a medula espinal no interior do canal vertebral. E essa mesma meninge, ela se continua com a dura mater na parte encefálica. Assim também as demais meninges, as leptomeninges aracnoide mater, pia mater, AM e PM, tem uma parte espinal que se continua na parte encefálica, pia mater, parte espinal, parte encefálica. Então, conforme envolve a meninge, conforme envolve a medula espinal ou o encéfalo. Então, ao nível do foramen magnum, essas meninges se tornam contínuas. Aqui nessa imagem nós estamos vendo as 3 meninges espinais. As duas, a externa dura, a intermediária sob ela, aracnoide mater, que tem esse nome porque tem uma estrutura similar a uma teia de aranha, e a meninge mais fina, intimamente aderida ao tecido da medula espinal. Então é chamado pia mater espinal. A dura mater, ela se apresenta preguiada. Então ela envolve a dura mater encefálica, ela envolve o encéfalo, e especialmente aqui os 2 hemisférios cerebrais. Ela é toda, na verdade, foi removida nessa metade do crânio, desse cadáver, foi removido o cérebro, né, o encéfalo que está aqui, mas o telencéfalo, foram removidos através pela dissecação. E ainda nós podemos observar a artéria percorrendo aqui, olha só. Uma dessas artérias aqui é a chamada cerebral anterior, que nós veremos mais no final desta aula.
Então nós temos aqui que a dura mater forma pregas ou dobras, né? Essa de número 1, que se interpõe entre os dois hemisférios cerebrais e só é interrompida embaixo pela presença do corpo caloso, que está o corpo caloso, né? Que une os dois hemisférios cerebrais, como vimos. Então, essa interrupção aqui se faz pela foice do cérebro, essa estrutura de número 1 aqui, ó, foice do cérebro. A foice do cérebro anteriormente e inferiormente, ela se fixa no osso etimoide e na crista, na crista do osso frontal. Então aqui no caso, o osso etimoide também tem uma crista, onde a maior parte da dura mater se fixa, ou melhor, da foice do cérebro se fixa, que é chamado de crista etimoidal. Então nesse ponto de fixação, de inserção na crista etimoidal, só é possível então com a secção dessa foice do cérebro, nesse nível, poder remover a dura mater. Inclusive, podemos observar também outra prega, só que em vez de ser em sentido conforme o plano sagital mediano, perpendicular ao plano horizontal, essa que está no plano horizontal é chamada de tentório do cerebelo, número 2. Esse número 4 aqui é uma estrutura que se refere a uma cavidade, a um espaço que contém sangue venoso na dura mater e que acompanha toda a margem voltada para o ponto de fusão entre o restante da dura mater que foi removido aqui e no outro hemisfério com essa foice do cérebro. Então esse ponto de união aqui onde passa a sutura sagital, passando por esse mesmo nível. Então aqui existe uma cavidade, na verdade um descolamento de duas camadas da dura mater, uma camada externa aderindo ao periósteo da calota craniana e uma camada interna que se descolam. A dura mater se descola nesse nível, no plano sagital mediano, aí forma o seio venoso. O seio venoso aqui é chamado de seio sagital superior. Então esses descolamentos não ocorrem somente aqui da dura mater, mas também em outras regiões aqui, especificamente, que nós vamos ver em outras preparações. Aqui também na margem inferior da foice do cérebro vai ter um seio bem menor, chamado seio sagital inferior. Então também preenchido por sangue venoso. Esse sangue venoso vai ter que ser drenado desses seios, em outros locais também, formando seios. Daí nós temos que, para chegar às meninges e também ao encéfalo, ao tecido do cérebro, é necessário que se faça um estudo da estratigrafia, começando da camada mais externa, né, e fazendo as incisões cirúrgicas, como os médicos fazem na preparação, na técnica de secção do couro cabeludo, que é o escalpo, né, ao nível da calvária. Então, nesse couro cabeludo, o escalpo, nós vamos ter a pele, primeiramente, externamente, o periósteo que envolve o osso, né, camada osteogênica. Depois o osso propriamente dito, depois a dura mater, mais internamente ao osso. Essa dura mater está intimamente aderida ao periósteo, que reveste a substância compacta mais profunda, né? E aqui tem também a aracnoide mater, que é a segunda camada, a segunda meninge em verde. Então aqui roxo, dura mater encefálica, aracnoide mater, essa em verde, e a terceira membrana mais profunda, a pia mater, aderida ao tecido cerebral. E de tal forma que nós vamos ter entre essas meninges
mas não especificamente. Existem 3 espaços nas meninges espinais: o espaço extradural entre a parte espinal da dura mater e o periósteo do canal vertebral. Constituído nesse espaço vai ter tecido adiposo e o plexo venoso vertebral interno. O outro espaço, chamado subdural, é entre a dura mater e a aracnoide mater, então entre as partes encefálica e espinal também de ambas, né? Dura e aracnoide mater. E o terceiro espaço é o espaço subaracnoideo, é o maior espaço, enquanto que os demais espaços são apenas virtuais, eles não existem. O espaço extradural a nível craniano só existirá em caso de extravasamento de sangue, que forma coleção de sangue numa hemorragia extradural ou da própria dura mater, uma hemorragia, por exemplo, da artéria meningia média, que veremos a seguir, criando um espaço patológico. Não existe, na verdade, não existe esse espaço, só em caso de hemorragias ou patologicamente ele é formado. Então, o espaço subdural está presente entre ambos as meninges, tanto encefálica quanto espinal, ou seja, entre a dura mater e a aracnoide. Depois, entre as partes espinais e encefálicas da aracnoide mater e pia mater, nós teremos o espaço subaracnoide, tanto a nível então encefálico ou espinal, que contém no seu interior o líquor, que é o líquido cerebrospinal. E aqui, nesta vista, aqui a lateral da coluna, em corte sagital da coluna, uma agulha de punção é introduzida entre os processos espinhosos da terceira e a quarta lombar, podendo ser também introduzida entre a quarta e a quinta, ou entre a quinta lombar e a crista sacral mediana da primeira vértebra sacral. Então, nesses espaços pode ser introduzida essa agulha com finalidades de diagnóstico ou retirada de líquor, se adentrar no espaço subaracnoide, ou também para anestesias. Então, a administração de drogas, de medicamentos ou anestésicos, caindo então já no espaço subdural para fazer essa anestesia. Aqui temos um texto depois a ser consultado no portal da educação.com, um artigo aqui onde fica claro aqui o que é esse líquido cerebroespinal, sua função, né? Então, é uma solução salina pura com baixo teor de proteína e células. Então, contém glicose também na sua constituição, e a sua função básica é agir como amortecedor para o córtex cerebral e a medula espinal. Então, esse encéfalo e medula espinal, eles têm uma certa densidade, um peso, uma massa que é necessário que tenha uma melhor distribuição desse peso no meio líquido. Então, o próprio encéfalo e a medula ficam flutuando no líquido cerebroespinal, graças à densidade do líquido, onde predomina, logicamente, água, né? Então, esse líquido ele é um líquido cristalino, normalmente, mas em casos patológicos ele altera sua cor, podendo apresentar esse amarelado, ou, no caso de células do sangue, pode apresentar avermelhado, mas em casos patológicos, hemorragias, por exemplo. Então, aqui as funções, ele tem a função também de remover metabólitos do sistema nervoso, né? E formado pelos plexos corióides, que nós vamos ver em seguida. Esses plexos corióides são evaginações, são continuações da aracnoide mater, que envolve também os vasos sanguíneos. Então, no caso, as artérias, suas ramificações mais finas, formando plexos. E, além disso, existe um tecido das células da glia, chamado de epêndima, que reveste também o ventrículo e produz também o líquido cerebroespinal, que ele flui com uma velocidade de 20 mililitros por hora. E no recém-nascido, o RM, esse é em torno de 6 a 60 mililitros, dependendo da idade, né? Recém-nascido.
Então, com o tempo vai aumentando de 60 mililitros até chegar no adulto a 140 a 170 mililitros. Então, observamos as seguintes estruturas que constituem os ventrículos encefálicos localizados, o primeiro e o segundo ventrículo, chamado ventrículos laterais, ou seja, o direito e o esquerdo, aqui no hemisfério esquerdo. Cada ventrículo lateral, aqui como vemos no hemisfério esquerdo, foi removido os ventrículos aqui do interior do hemisfério, onde se injetarmos, por exemplo, uma massa, por exemplo, uma resina líquida, obteremos, ou se não uma substância radiopaca, obteremos esse formato aqui, como vemos aqui, como se fosse uma letra C invertida, né? E que acompanha, basicamente, os mesmos lobos cerebrais que vocês viram anteriormente. O lobo frontal localiza-se, então, o corno frontal ou anterior. O corpo é a parte central, o corpo do ventrículo lateral, parte central, região central, né? Depois, esse corpo se subdivide em dois outros ramos posteriormente. O corno occipital, inferior e lateralmente, né? Inferior e lateralmente, o corno temporal, aqui número 4. Então, número 3, o corno occipital, número 4, corno temporal. Verifica-se a comunicação entre os ventrículos laterais em direção ao corno frontal, né? Unindo o corno frontal com o terceiro ventrículo, que é esse bastante irregular, né? Que parece até a cabeça de um passarinho, como se fosse um pica-pau, né? Com o seu bico aqui na frente, e seu topete, e suas penas. Então, formando essas pontas que são os recessos do terceiro ventrículo, que estão próximos ao quiasma óptico, ao fundíbulo, também a glândula pineal, né? E embaixo da glândula pineal também. Bom, aqui também podemos observar a saliência produzida aqui pelo suco hipotalâmico, bem como a região de união entre os dois tálamos, a aderência intertalâmica aqui. Então, esse é o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo se continua caudalmente nesse aqueduto, esse fino canal que transporta o líquor do terceiro para o quarto ventrículo. O quarto ventrículo tem a forma de um losango com as aberturas laterais direita e esquerda, por onde vai escoar o líquor para o espaço subaracnoide, que está em todo o neuroeixo aqui, separado pela aracnoide e pia mater. Então o líquor vai estar transitando também saindo do quarto ventrículo pela abertura mediana do quarto ventrículo. Nós veremos as estruturas formadoras do líquor, né, a seguir. Então, em corte frontal do cérebro, do telencéfalo, podemos observar o septo pelúcido que separa o ventrículo lateral direito do ventrículo lateral esquerdo, primeiro do segundo ventrículo. O septo pelúcido é tecido formado por neurônios, por camada muito fina de tecido cerebral, né? E por células da glia. Não tem função específica na condução de impulsos, apenas na divisão, na separação entre os dois ventrículos, embora possa ter neurônios aqui. Mas os neurônios que conduzem impulsos estão localizados em relação à parte inferior do septo pelúcido, que é o fórnice, está localizado aproximadamente aqui, né? Então, nós teremos superiormente aos ventrículos laterais corpo caloso e as setas indicando cada um desses ventrículos em corte frontal. E os núcleos da base também recapitulando o que nós já vimos anteriormente, o telecéfalo, bem como a substância branca, formando parcialmente separada aqui o corpo estriado, né, uma parte da cápsula interna, que o corpo estriado já está na união do núcleo caudado mais o cutâneo, e aqui a cápsula externa, depois o claustro, assim por diante, cápsula extrema, córtex
cerebral em seguida. Então, já aproveitamos para fazer uma breve recapitulação, né? Nós vimos o telencéfalo, o corpo caloso, está aqui superiormente, aqui está o giro do símbolo, e aqui é bom lembrar que nós veremos a irrigação arterial, e uma das artérias visíveis em corte sagital mediano, como nós temos a face medial do encéfalo, aqui, o cerebelo, o tronco cefálico. Então, essa artéria que vai irrigar essa parte do cérebro do lobo, que é chamado lobo frontal. Então, aqui é chamado de artéria cerebral anterior. E, novamente, aqui temos o septo pelúcido. Se eu romper esse septo pelúcido aqui, que é muito fino, inclusive ele tem uma irrigação, tem vasos aqui que aparecem, veias, né? Mais visíveis. Se eu romper essa membrana aqui, logicamente, vou ter a entrada para o ventrículo lateral desse hemisfério que é visível aqui. Então, cada ventrículo lateral, separado pelo septo pelúcido, inferiormente e na frente aqui do diencéfalo, vai apresentar uma abertura chamada de forame interventricular ou forame de Morrow, que conduz por onde o líquido vai ser conduzido para o terceiro, os ventrículos laterais, para o terceiro ventrículo. O líquor também é formado nos ventrículos laterais, numa estrutura chamada de plexo corióide, esse do número 12, que na verdade forma o teto do diencéfalo. Então aqui a cavidade, aqui, o terceiro ventrículo, apresenta o seu plexo corióide, que produz o líquido cerebroespinal que ocupa toda essa área aqui, né? Inclusive não só tálamo, como pegando também hipotálamo. E desce também por pressão hidrostática e por formação contínua nos plexos corióides e no tecido ependimário, desce pelo aqueduto do mesencéfalo, do terceiro para o quarto ventrículo, aqui visto que forma, que é separado posteriormente pelo cerebelo e anteriormente por parte do tronco cefálico, que é a ponte e o bulbo. Então, o plexo corióide, ou coroide do ventrículo lateral é visível no assoalho de cada ventrículo. Aqui, como nós podemos observar, que esses ventrículos laterais, eles não se comunicam nesse ponto de corte frontal do cérebro aqui, não se comunicam com o terceiro. Então, não pegou o nível dos forames interventriculares. Então, aqui está o número 12, é o terceiro ventrículo. Notamos também a continuação do ventrículo lateral aqui, no lobo temporal. Aqui não está muito bem, está apenas a área mais escura, que é o chamado corno temporal do ventrículo lateral no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito. Então aqui, como mencionei, DM, a dura mater, parte encefálica, ela foi aberta, foi seccionada em toda a área dos ossos parietais, do frontal, do temporal e do occipital. Pegou, fez um rebatimento como se fosse uma janela aqui, ó. Fez uma secção aqui, né, com bisturi, e fez essa remoção dessa capa que é a dura mater, onde nós podemos observar o sangue venoso percorrendo aqui o seio sagital superior, essa estrutura aqui, olha, seio sagital superior. Depois nós vamos ver em corte frontal melhor a conformação desse seio sagital superior. Notamos ainda que os sulcos cerebrais, em todos os níveis do telencéfalo, apresenta-se forrado, esses sulcos apresentam-se com artérias e veias, principalmente as veias ocupando os sulcos. Essas veias são tributárias de veias maiores que drenam ao seio sagital superior principalmente, mas também aos demais seios que nós veremos mais à frente. Então drenam para o sangue venoso aqui. E essas veias, logicamente, vêm de outras regiões mais profundas aqui do diencéfalo, posteriormente, né, ao nível da fissura transversa do cérebro, a veia cerebral magna, que recebe tributárias, veias cerebrais profundas para drenar, né, incluir todo esse sistema aqui até chegar no seio sagital superior. Então, nessa imagem aqui, observamos que é a mesma imagem anterior, aqui da dura mater encefálica rebatida,
com as suas veias cerebrais que drenam ao seio sagital superior, bem como aqui o sulco lateral com uma veia cerebral também, né? Então podemos ver a veia cerebral superficial média. Então são veias cerebrais superficiais. Aqui é o sistema venoso superficial, embora a veia cerebral magna drene o sangue do sistema profundo, que nós vamos ver mais adiante. Então essas veias precisam ser lançadas para as veias que estão na periferia do crânio. Então se observa são as veias emissárias que chegam aqui até a região da pele, do escalpo, do couro cabeludo. Então as veias acompanhadas de artérias, veias cerebrais, artérias cerebrais, a veia cerebral superior é vista aqui, onde lança o seu sangue para o seio sagital superior. Esses seios vão todos confluir para a veia jugular interna até chegar ao coração. Mas isso é mais imagens ainda a ser mostradas mais à frente. Então o que se percebe aqui que a dura mater, essa que está no azul, o roxo claro, né? A dura mater, ela se descola formando aqui o seio sagital superior, certo? As veias aqui, então, são veias que acompanham os ossos cranianos, por dentro são chamadas veias diploicas, que depois confluem, vão tributar a veias superficiais ou veias emissárias, localizadas no couro cabeludo. A aracnoide mater, ela se projeta formando essas estruturas, essas evaginações com o mesmo líquido cérebro espinal no seu interior, então espaço subaracnoide aqui. Essas estruturas chegam a formar impressões na face interna da calvária. Aqui dá para se notar que a projeção maior produz uma impressão. Então essas aqui são as granulações aracnoideas, esta aqui menorzinho, esta aqui também isolada, aqui outra granulação aracnoide. Então daqui, dessas invaginações também se continuam as trabéculas da aracnoideas, que forma aquela teia de aranha característica, né? Que se prende da aracnoide mater até a pia mater que reveste o encéfalo pintado em verde. Se fixa, então ela se ancora na pia mater, essas trabéculas aracnoides. E os espaços que contêm o líquido do cérebro espinal está em branco aqui, portanto, né? E nesses espaços é que transitam vasos, artérias e veias, inclusive acompanhando os sulcos cerebrais, aqui uma tributária venosa de uma veia que vai drenar, uma veia cerebral superficial que vai drenar ao seio sagital superior, que é o mais volumoso principal, como mais calibroso, né, que conduz o sangue até a veia jugular interna. Deve-se lembrar também que a dura mater ela é irrigada por artérias, que é a artéria cerebral média, que foi disseccionada aqui, e se distribui amplamente em toda a capa aqui, que é a dura mater. Né? Então, essa aqui é a artéria cerebral, a artéria meníngea média cerebral, ainda vamos chegar lá. Então, a artéria meníngea média passa pelo forame espinhoso ali do osso temporal e chega até toda essa região aqui, se espalhando, se distribuindo amplamente a dura mater. Então, a importância clínica do estudo dos seios venosos também é muito importante, porque não pode haver uma estase sanguínea aqui, senão haveria, logicamente, um inchaço, um edema, né, ao nível venoso. Isso é extremamente prejudicial ao tecido cerebral, bem como não pode haver um edema no espaço subaracnoide. Então, em condições normais das meninges, nós temos esse aspecto aqui esse espaço mais amplo, onde a camada externa periostal da dura mater está aderida ao periósteo da calota craniana, o calvário, e a outra camada interna está mais próxima, então está voltada ou quase aderida, separada pelo espaço subdural, né? Mas bem próxima à aracnoide mater, que é a meninge intermediária. Depois a pia mater, a meninge mais fina, aqui o espaço subaracnoide, portanto,
e as granulações, que continuam a continuação da aracnoide no interior do seio venoso. É chamado também de vilosidades, né? Aracnoides antigamente. Então aqui nós temos aqui uma visão das veias emissárias, que vão drenar todo o sangue a partir das veias diploicas, acompanhando aqui a camada do osso, chamado díploe, que é substância esponjosa, olha, cheia, ricamente complexo de veias, e drena o sangue aqui desse espaço para as veias superficiais, e que recebem esse sangue proveniente das veias cerebrais superficiais também é lançado no seio sagital superior, que depois vai convergir ainda para a veia jugular interna. Então, uma imagem ainda melhor do que aquela do Netter, que mostrei, um corte frontal, né, do cérebro, do crânio, onde se vê as camadas, a pele, a tela subcutânea, aqui o periósteo, né, a camada aqui da pele, da gordura, do periósteo, das fáscias, inclusive que constitui aqui tecido conjuntivo, junto com a tela subcutânea, existe fáscia de músculo, e a própria aponeurose epicrânica. Então, após essas camadas de tecido mole, do couro cabeludo, vamos encontrar aqui o periósteo, chamado díploe, que é essa estrutura aqui, o crânio, e aqui as veias emissárias, aqui, olha, que comunicam se comunicam com as veias diploicas e estas do seio sagital superior. Então, nós podemos observar aqui a granulação aracnoide em maior detalhe, onde as trabéculas se adentram no interior dessas granulações aqui. Aqui nós podemos também observar a dura mater, a camada interna da dura mater aqui, não é? Depois aqui esse espaço subaracnoide, vem uma veia cerebral superficial e uma artéria, uma ramificação da artéria cerebral aqui também. Então, essas trabéculas aqui que caracterizam o aspecto teia, similar à teia de aranha. As granulações aracnoides, elas se apresentam bastante em forma de grumos, como podemos observar aqui na aracnoide. Então, essa forma grumosa aqui, olha aqui mais escuro, as veias que acompanham os sulcos cerebrais são bem visíveis. O sangue venoso é mais azulado, bem azul, mais escuro, então torna-se mais visível. Já as artérias quase não são visíveis, é possível visualizar aqui. A não ser que seja injetada alguma substância que dê um colorido de destaque à artéria, aí é possível observar. E a granulação do Pacchione, que está indicando o Pacchione, autor que trabalhou com essa estrutura, é a granulação aracnoide, né? Você observa aqui já o trajeto do líquor no espaço subaracnoide, que está esse verde mais claro. Em azul claro, nós notamos o seio sagital superior. Esse seio sagital superior tem o sentido das setas aqui. O sangue vai fluir por pressão hidrostática também, e o bombeamento do coração, logicamente, contribuindo para essa velocidade do fluxo venoso. E esse sangue também provém de um seio chamado seio reto, que está na junção da foice do cérebro com o tentório do cerebelo, esse seio que aparece aqui. Esse seio reto aqui também converge aqui as veias, a veia cerebral magna aqui, olha, azulada aqui, também converge para o sangue, vai ser distribuído para esse seio reto aqui. Existem outros seios não visíveis nesse corte sagital, mas que é possível ver em outras vistas, em vista superior também da cavidade craniana, com o revestimento com a dura mater, revestindo a cavidade. Então, qual que é o trajeto do líquido cérebro espinal? A partir dos plexos corioides, no interior desse sistema ventricular, ventrículos laterais, forame interventricular, terceiro ventrículo, continua-se a produção contínua do líquido cérebro espinal, o LCS, passa para o aqueduto do mesencéfalo, antigamente de Sylvius. O aqueduto do mesencéfalo cai no quarto ventrículo. No quarto ventrículo ainda tem plexo corioide no seu teto, no véu medular inferior,
e depois na transição aqui da ponte para o bulbo, na face posterior do bulbo, o quarto ventrículo se abre no plano mediano, tem uma abertura mediana. E esse líquido cerebroespinal é drenado para a cisterna magna. Da cisterna magna, que nada mais é que uma cisterna subaracnoide, é um espaço mais amplo da subaracnoide, o espaço subaracnoide, o espaço leptomeníngeo, esse líquido cerebroespinal desce e é posterior até chegar ao final da medula espinal na cisterna lombar. A outra cisterna, chamada lombar, é que tem mais de grande importância clínica nas punções, como eu mostrei numa imagem de uma agulha penetrando entre a vértebra L3 e L4, né? Então, em seguida, esse líquor também ascende e caminha lateralmente e para cima, até chegar em outras cisternas denominadas de interpeduncular e outras mais, não é? Que nós veremos cisterna quiasmática, a interpeduncular, porque está na fossa interpeduncular. A cisterna pontina, acompanhando aqui o sulco basilar também, da ponte. E a cisterna quiasmática em relação com o quiasma óptico. Então, é uma outra dilatação do espaço subaracnoide, mas essas daqui da frente, essas cisternas anteriores, não têm importância clínica. A cisterna magna, sim, nas punções suboccipitais, com introdução de agulha também entre a primeira vértebra, o atlas, e o osso occipital. Então, em tomografias é possível ver tomografia computadorizada e por técnicas de imaginologia. Podemos observar também algumas dessas cisternas, como a cisterna pontina e pré-pontina, um pouco acima da ponte. Próxima aqui a cisterna interpeduncular. Podemos observar que os ventrículos laterais estão mais escuros, pelo menos um ventrículo lateral aqui mais escuro, né? Como aqui não está visível o septo pelúcido, então está o ventrículo lateral. O terceiro ventrículo se aparece mais claro aqui, né? Depois, o aqueduto do mesencéfalo quase não se vê, e se observa o quarto ventrículo e depois, mais abaixo, a cisterna magna e sua comunicação com a abertura mediana do quarto ventrículo. Então, nós temos o espaço subaracnoide acompanhando todo o contorno do encéfalo, né? Não formando aqui, então, as cisternas, porque aqui o espaço é bem mais restrito, transita menos líquido cerebroespinal, e onde transita mais o líquido cerebroespinal são nas cisternas, que não tem grande importância também muito na clínica para a retirada, remoção de líquor, ou introdução de anestésicos. A cisterna supracelar tem a ver com a cela turca, então acima, supra, né, celar. Cisterna interpeduncular, que já mostramos antes, cisterna pontina, cisterna magna, a cisterna supracerebelar, acompanhando a face inferior do cerebelo, entre os dois hemisférios cerebelares, não tem grande importância também clínica, mas está aí para destacar a cisterna quadrigeminal, relacionada ao teto do mesencéfalo, onde está a lâmina quadrigêmea, né? Então aqui presente também. Então, de todas as mais importante é a cisterna cerebelo-bulbar, que é a cisterna magna, essa que se apresenta mais ampla aqui. Outros detalhes vocês podem consultar na internet, que são interessantes para o estudo das patologias das meninges, especialmente da dura mater e aracnoide mater, né? Essas patologias podem, então, ser causadas por vírus, por bactérias e por fungos. A patologia mais grave é causada por bactéria, no caso o meningococo. O meningococo é aquela bactéria que vai justamente produzir uma inflamação, além de essa inflamação vai deixar todo esse aspecto purulento de pus, formação de pus, tá? Uma coleção ampla de pus na face inferior do encéfalo, como foi seccionada aqui a medula espinal, e podemos observar que quase não se vê, não se visualiza tronco cefálico e nem cerebelo. Então, todo o espaço subaracnoide aqui no caso
está tomada por pus. Logicamente, também a pia mate se torna inflamada e também sofre com esses processos infecciosos. Então, mais raramente causado por fungos, né? Mas a meningite é causada muito pela bactéria meningococo. E, obviamente, esses quadros clínicos são fatais. Leva ao óbito do paciente. Aqui podemos ver onde está esbranquiçado, tomado por pus, no espaço subaracnoide. Então, uma infecção purulenta, provavelmente uma meningite de origem meningocócica, de origem bacteriana. E podemos observar essa formação de pus, aqui amplamente os vasos aqui, acompanhando, tomando aqui ao nível do sulco lateral do cérebro aqui, né? E pegando aqui a cisterna, também tem uma cisterna aqui próximo, cisterna lateral aqui, entre o lobo temporal, o lobo frontal e o lobo parietal. Então, cisterna aqui, tomada também de pus. Vou dar uma pausa agora para tomar um pouco de água, né? Para me hidratar direitinho. Já vou comentar sobre a irrigação arterial. Então, vamos ter uma aula de sistema circulatório futuramente. Então, essa aula aqui não é para entrar em maiores detalhes, mas nós temos que dar uma olhada com muito cuidado em artérias que têm grande importância clínica, no caso dos médicos que tratam dos problemas que envolvem patologias, que envolvem hipófise, estruturas associadas, né, de encéfalos aqui localizados profundamente na cavidade craniana. Então nós estamos vendo um emaranhado aqui de vasos, são as artérias, estão em vermelho é arterial, viu? E as artérias irrigam as estruturas do corpo, os órgãos, os tecidos. Já as veias, elas drenam essas estruturas, as veias não estão presentes aqui, somente as artérias. Através de uma artéria aqui que passa do pescoço, aqui, proveniente da artéria aorta, essa artéria é chamada de carótida comum. Ela foi injetado nela um contraste ou uma substância, uma resina que vai formar um molde arterial aqui. Então isso aqui é um molde arterial, uma técnica específica da anatomia, através de corrosão dos tecidos não injetados, tecidos moles e o próprio osso, através de corrosão ácida ou corrosão com uma base forte, um ácido forte. Então, eu tenho a preservação somente do que foi injetado no interior dos vasos. Então, essa resina aqui aparece bem distribuída em vasos, até vasos esses capilares, por isso que tem esse aspecto todo emaranhado aqui, bem denso aqui na região da face do indivíduo. Podemos ver o nariz, né, os lábios, superior, inferior, o mento, então bem visível isso aqui. Mas para o nosso caso aqui nos interessa o trajeto da artéria carótida interna que se ramifica, carótida comum que se ramifica na externa aqui, e na interna, carótida interna vai adentrar a cavidade craniana e se ramificar no tecido cerebral, no telencéfalo, no diencéfalo. E depois tem um outro conjunto de artérias chamadas de basilar, vertebrais e basilar, o sistema vértebro-basilar, proveniente também da aorta, mas aqui provavelmente não está muito bem, não dá para se distinguir, nós vamos ver mais à frente. Então hoje a artéria mais importante que nós temos aqui vista na base do encéfalo, do cérebro, que aqui estamos vendo também o cerebelo, né, o tronco encefálico, depois o cérebro. Então este é o círculo arterial do cérebro, chamado na clínica médica chamado de polígono ou círculo de Willis. A palavra polígono significa que lembra uma figura geométrica com 5 pontas, polígono.
Willis foi o cientista que descreveu esse circuito. Na verdade, então, os vasos sanguíneos, eles formam circuitos mesmo, ou seja, circuitos fechados. Isso é o que se chama comumente de anastomose, ou seja, união de um vaso com o outro, chama-se anastomose, junções ou uniões. E nós vamos denominar, então, cada artéria aqui desse conjunto, as principais desses circuitos são o chamado sistema vértebro-basilar carotídeo, ou seja, de número 3, aqui a carótida interna que eu mencionei, proveniente da carótida comum, após adentrar a cavidade craniana, aqui ao nível da base do crânio, ela se ramifica então na face inferior, aqui entre o lobo temporal e o lobo frontal, formando duas outras artérias. Uma de número 5, que é a artéria cerebral média, e essa de número 1, número 5 cerebral média, e essa de número 1 é a cerebral anterior. Em ambos os lados tem esse padrão. Então, a carótida interna se ramifica cerebral média, cerebral anterior, cerebral média. As cerebrais anteriores são conectadas, é uma outra anastomose aqui que fecha o círculo, ou polígono de Willis, pela comunicante, artéria comunicante anterior. Então, uma artéria ímpar mediana que está localizada aqui ao nível da fissura longitudinal do cérebro, logo à frente do quiasma óptico. As carótidas internas, direita aqui, e a carótida interna esquerda, também apresentam uma outra artéria que une, que liga a cerebral posterior de cada lado, essa de número 6, dos cerebrais posteriores, com a carótida interna. O nome dessa artéria, então, de número 4, é chamado comunicante posterior. Então, essa já é par, né? No hemisfério direito e no hemisfério esquerdo. Então, aqui, a partir dessa fusão desses vasos, tem aqui uma estrutura semelhante a um pentágono. Nós vamos ver na próxima imagem alguns outros artérias importantes aqui. Então, o sistema carotídeo, que é concluído e completo pela presença das artérias vertebrais. Aqui não foi numerada as duas vertebrais, vertebral direita e vertebral esquerda, que são ramos das artérias subclávias, direita ou esquerda, que são, por sua vez, são ramos da artéria aorta, que nós vamos estudar no sistema circulatório. Bom, então aqui a artéria basilar número 8 é formada pela junção de duas artérias vertebrais. E nesse momento, antes de se juntar as vertebrais, também se ramificam para o cerebelo, bem como para a medula espinal, formando a artéria espinal anterior, que vai acompanhar a fissura mediana anterior da medula. E depois, ao nível de bulbo, né? Então nós temos aqui depois a junção formando a artéria basilar, a junção das duas vertebrais, e também sai uma artéria cerebelar aqui, né? Outra artéria cerebelar. Então tem uma cerebelar inferior posterior e uma cerebelar inferior anterior. São duas cerebelares inferiores. E número 7 aqui corresponde à artéria cerebelar superior, que está paralela aqui à cerebral posterior, né? Podemos ver o trajeto. A cerebral posterior vai irrigar principalmente o tronco encefálico e o lobo occipital e a face inferior do lobo temporal somente. Então, face inferior do lobo temporal e lobo occipital todo irrigado pela artéria cerebral posterior. Nós veremos esse território de irrigação aqui no final desta aula, né? Mas é de grande importância clínica. A Ionetter fez esse belo esquema aqui, então sistema vértebro-basilar, compreendendo a artéria basilar e artérias carótidas. A basilar acompanha o sulco basilar na ponte, na face anterior da ponte, né? E normalmente é uma artéria sinuosa, que está bem retilínea, mas nas peças naturais ela aparece mais cheia de volta. Algumas voltas em S, por exemplo. Chega até a sair fora do sulco basilar, mas normalmente se situa nesse sulco. Então as artérias cerebelares anterior aqui, né? E inferior posterior não aparece, né? São ramos diretos da artéria vertebral, tanto direita quanto a esquerda.
Então, ao nível da junção das vertebrais, a artéria cerebelar inferior anterior, que vai irrigar a face inferior do cerebelo. Não vou detalhar toda essa irrigação do cerebelo, mas isso fica para outras, depois se houver interesse, eu posso passar mais literatura para vocês sobre essa irrigação que tem grande importância clínica nas disfunções, nos traumas ou nas doenças do cerebelo, né? Inclusive é uma artéria chamada de labiríntica ou artéria do labirinto, aqui antigamente acústica interna, vai para as estruturas da orelha interna. Então, aquelas responsáveis pelo equilíbrio, por exemplo, o vestíbulo, né, o sistema vestibular, onde tem terminações sensoriais do nervo vestíbulo coclear. Então, por deficiência de irrigação dessa artéria labiríntica, ou por um problema, né, de ruptura dessa artéria, pode levar o indivíduo tem vertigens, perde equilíbrio, né, vai para o chão. Aqui a artéria basilar, ela fornece algumas artérias colaterais, são as artérias pontinas na face anterior da ponte, depois aqui a artéria cerebelar superior para a face superior do cerebelo, né? Irrigando também uma boa parte aqui do neocerebelo, a cerebelar superior. E vários ramos provenientes aqui das cerebrais posteriores, olha, cerebral posterior de um lado, do outro, com vários ramos que vão atravessar também ao nível do diencéfalo a substância perfurada posterior. Então, essas artérias aqui são chamadas de tálamo-estriadas, porque vão se dirigir ao corpo estriado, quer dizer, o globo pálido e o putame, né? Ou melhor, o núcleo lentiforme e o núcleo caudado, então, o corpo estriado, então, e também o tálamo, então a artéria tálamo estriada, né, na substância, atravessa a substância perfurada posterior ao nível da fossa interpeduncular, ou logo acima da fossa interpeduncular. E artérias comunicantes, que eu já mencionei, unindo da carótida interna a cerebral posterior de cada lado, as duas comunicantes, seus ramos que vai para o corpo estriado também. E para o tálamo, artérias hipofisárias, então, que se dirigem à hipófise provenientes da carótida interna. Então, vejam que a ramificação é muito grande, não se restringe somente a essas artérias mais visíveis que estão aqui, que caracterizam aquele círculo chamado de Willis, ou círculo arterial do cérebro, a comunicante anterior unindo as artérias cerebrais, né, com várias artérias para a substância perfurada anterior, já ao nível do final do trato óptico, né, através das estrias do trato óptico. E então teremos aqui a importância funcional dessas comunicações é muito grande, porque em distúrbios ou problemas vasculares de um lado é compensado por outro lado graças a essas anastomoses aqui. A artéria recorrente também sai aqui da cerebral anterior, veja as duas cerebrais, que acompanha a fissura longitudinal do cérebro e vai para a face medial do cérebro. Então, dentre as artérias colaterais, tem também a artéria de Helbiner, e aqui é chamada de artéria recorrente, que vai se distribuir também para órgãos, para o núcleo da base, ali, para a parte dos núcleos da base, ali, para o núcleo globo pálido, né? Então, essa artéria também vai se distribuir à cápsula interna. A cápsula interna, na sua maior totalidade, é irrigada pela artéria carótida, pela artéria cerebral média, que é ramo da carótida interna, olha. Carótida interna, cerebral anterior, para frente, e para o lado cerebral média, que acompanha o sulco lateral do cérebro. E a gente vai ver o território de irrigação dessas três artérias principais, anterior, média e posterior. A mais importante dela, clinicamente, nos casos de AVC, que é mais comum, principalmente ao nível de cápsula interna, do tálamo e núcleos da base, a mais importante, né, nessa função de irrigar, tá aí, é a cerebral média.
Aí nós podemos observar então, e na vista lateral das artérias do cérebro, cerebral média, acompanhando o sulco lateral, se ramificando em todas as estruturas corticais, em todo o córtex, giros e sulcos, acompanhando os sulcos, distribuindo amplamente de substância cinzenta, que é o córtex cerebral, do lobo frontal, aqui nesta vista lateral, né? Então aqui ainda a cerebral média irriga o lobo parietal, toda a região de áreas de cognosia, né? Áreas sensoriais, áreas motoras por essa ramificação cerebral média anteriormente, inclusive a área da fala, né? E aqui o lobo temporal, onde também tem áreas auditivas, aqui o giro temporal transverso inferior também é irrigado pela cerebral média, de se distribuir essa face lateral e superior do lobo temporal e por dentro aqui também do sulco lateral. E logicamente também o lobo insular vai ser irrigado também pela cerebral média. Enquanto que a cerebral anterior nós vamos ver em outra vista, aqui na face medial, a irrigação dela, dá para ver o término dessa artéria cerebral anterior na margem superior do telencéfalo. Aqui também tem uma parte, a cerebral posterior, está bem representada aqui, a face inferior do lobo temporal, é irrigado, né, o córtex e os giros da face inferior, inclusive o único giro parahipocampal, né, são estruturas do lobo temporal, e também aqui o lobo occipital, todo ele irrigado pela artéria cerebral posterior. Então, nessa face medial é que nós observamos então a irrigação dessa cerebral posterior, já mencionei, acompanhando aqui o sulco parieto occipital e também o sulco calcarino com ramos que vão para as áreas da visão aqui, não é? Portanto, qualquer obstrução dessa cerebral posterior direita ou esquerda vai ter um acometimento de perda de função visual, né, relacionado aqui ao lobo occipital, ou do olfato relacionado aqui ao único, né, esta região esta porção do giro parahipocampal aqui na frente. Então todas essas regiões aqui, o olfato vai ter problemas na falta de irrigação da cerebral posterior. Já a cerebral anterior, nós acompanhamos aqui, olha o trajeto dela na face medial, aqui pegando todo o lobo, nessa face medial, lobo frontal, inclusive o circuito do sistema límbico aqui, olha, aqui onde tem o giro do cíngulo, vai ter problemas de comportamento por falta de irrigação da cerebral anterior aqui, pegando o giro do cíngulo, né? Todo ele. E é isso, gente. Então, nós temos muito que lembrar que a nossa vida, nós temos que estudar, trabalhar, se divertir, né, casar, ser feliz. E eu agradeço a todos pelo apoio, pelo carinho e, sobretudo, pela paciência. É importante saber que a nossa vida aqui na Terra é muito breve. E por isso que eu continuo com a minha crença, com a minha fé no Deus vivo, no Deus que enviou seu único Filho para nos dar conforto e nos consolar. Então, sobre o consolo após a morte, tem uma frase muito interessante de um autor aqui, chamado Marcelo Feijó de Mello. Ele diz que a despedida nos conforta e nos conforma. Precisamos reaprender a nos despedir. Um grande abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima aula.